Este enorme bloco pesa mais de 22 toneladas. Na pedra, 3 cabeças de touro. Ele fazia parte de um santuário hitita construído em torno de uma nascente, há mais de 3.000 anos. Estamos no centro da Turquia, na província de Konya, a cerca de 22 quilômetros da cidade de Beyşehir. Este é Eflatun-Pınar. O caminho atravessa uma paisagem rural, seca e agrícola. Na chegada, nada indica muito bem o que vamos encontrar alguns metros adiante. Primeiro aparece a água. Depois, entre as árvores e as pedras, surge o monumento. Eflatun-Pınar foi construído na fase final do Império Hitita, provavelmente na segunda metade do século XIII a.C. As escavações mostraram que essa fachada fazia parte de uma estrutura muito maior, um tanque monumental com cerca de 34 por 31 metros. Completamente escavada, a estrutura da fachada alcança mais de 6 metros de altura, e as figuras que vemos nela não foram colocadas ao acaso. Naquela época, os hititas controlavam grande parte da atual Turquia. Sua capital era Hattusha, bem mais ao norte. Religião, poder e paisagem estavam profundamente ligados no mundo hitita. E essa visão de mundo aparece aqui, organizada em vários níveis, como uma representação do universo divino hitita. Na base estão 5 divindades montanha. No centro aparece um casal divino, provavelmente um deus da tempestade e uma deusa solar, e acima deles, a composição culmina nos discos solares alados. Mas existe um elemento sem o qual essa fachada não pode ser compreendida: a água. A nascente brota justamente neste ponto. Para os hititas, a água podia ter uma forte dimensão religiosa, e aqui ela não servia apenas para encher o tanque. Foi incorporada à própria arquitetura do santuário. Observe as 3 figuras centrais da fileira inferior. Suas vestimentas possuem pequenos orifícios perfurados na pedra, com cerca de 3,5 cm de diâmetro. A interpretação arqueológica é que a água passava por esses pontos e saía diretamente pela fachada. Imagine o efeito com o tanque cheio e a superfície refletindo as figuras. E o sistema não terminava na fachada. Canais de pedra controlavam o percurso da nascente e conduziam parte importante da água ao redor do grande tanque. É aqui que Eflatun-Pınar também se revela como uma obra de engenharia. A água natural foi organizada por entradas, canais e paredes construídas especificamente para controlar seu percurso. Olhe agora para a construção. Grandes blocos de andesito foram cortados e encaixados com enorme precisão. Para trabalhar essas pedras, os hititas recorreram inclusive a ferramentas metálicas, como cinzéis de bronze. E agora podemos voltar à enorme pedra que vimos no começo. Esse bloco de traquito pesa mais de 22 toneladas e possui 3 prótomos de touro. 2 orifícios atravessam a peça e terminam justamente sob as figuras. Por isso, os arqueólogos interpretam o bloco como parte do sistema hidráulico, uma saída monumental de água em forma de touros. Apesar de tudo que as escavações revelaram, Eflatun-Pınar ainda guarda perguntas importantes. Nenhuma inscrição foi encontrada aqui. Por isso, sua data, quem ordenou sua construção e até partes de sua função precisam ser reconstruídas a partir da arquitetura, das imagens e da comparação com outros monumentos hititas. O monumento é frequentemente associado ao reinado de Tudhaliya IV, no final do Império Hitita. É uma hipótese bastante discutida pelos pesquisadores, não uma identificação comprovada por uma inscrição encontrada no local. Até o nome atual conta outra história. Pınar em turco significa fonte ou nascente. A Unesco traduz Eflatun-Pınar como algo próximo de fonte de cor lilás, mas não sabemos como os hititas chamavam este lugar.
Mais de 3.000 anos depois, a água continua correndo. E talvez seja justamente isso que torna Eflatun Pınar tão especial. Aqui religião, engenharia, arquitetura e a própria paisagem foram pensadas como uma única obra. Se você gosta de descobrir lugares onde a história ainda faz parte da paisagem, acompanhe o Destino Itinerante. Até o próximo destino!